Todo negro que é negro e é livre, ele é quilombola, porque ele é herdeiro direto do espírito de liberdade plantado com a morte de Zumbi dos Palmares em 1695, no dia 20 de novembro, na Serra da Barriga. É entender que o que nos une como quilombolas, como negros e negras, é aquilo que veio lá da África, a nossa ancestralidade. E o que nos conecta no quilombo é o território. E o que faz com que no território a gente se reconheça de fato como quilombola são os laços de parentesco. Esses laços de parentesco nos conectam, né, como humanos que vieram da África, que têm uma história, que têm uma cultura, que têm uma identidade e que têm um valor humano, demasiadamente humano. A história do Quilombo dos Teixeiras tem dois momentos. Eu vou começar pelo momento afetivo. Eu nasci lá em 1978. Tenho muito orgulho de ter nascido lá. E o que me conecta ao Quilombo são os meus ancestrais. Mas o Quilombo dos Teixeiras, ele começa muito antes disso. Começa na resistência negra e na conquista de um testamento em 1826, quando os açorianos Rosa, Teresa e Manuel Batista resolvem, e eu digo assim, resolvem, e acredito que não tenha sido algo que veio por livre e espontânea vontade deles, mas de uma costura, né, dos próprios negros, e que com isso conquistam este testamento. 15 negros escravizados recebem o último testamento, né, da Rosa, e ela então liberta esses negros e garante a eles o seu principal patrimônio, a liberdade, e também as terras e as benfeitorias. E são essas 15 pessoas, né, que formam hoje as mais de 90 famílias, né, que vivem e moram no Quilombo dos Teixeiras, carregando a sua ancestralidade, carregando a sua cultura, carregando o seu modo de vida e carregando especialmente esse sentimento de uma liberdade que não foi dada, foi conquistada. A Dona Maria Fortuna, né, que é uma das pessoas mais velhas da comunidade, ela nos ensina muito sobre fé. Na minha religião, eu não deixo ela de jeito nenhum. Deixarei quando eu subir. A senhora é devota de quem? Nossa Senhora do Rosário. A Nossa Senhora do Rosário é a minha mãe verdadeira. Ah, não, não. Ah, tá aqui ela, ó, tá aqui ela comigo, ó. Ó. Tá doente, tu tá sentindo uma dor? Ai, minha Nossa Senhora, por que tu chama ela? É porque ela tem força. Nossa Senhora do Rosário tem força. Talvez aqueles primeiros negros e negras que conquistaram a sua liberdade tenham esse grande paradigma como mais importante, a fé na liberdade. A hora que eu me vejo mal, eu me pego com a Nossa Senhora do Rosário, e me ajuda. E ela me ajuda. Ela me ajuda. E a Dona Maria Fortuna, com mais de 90 anos, tendo ficado viúva cedo, criou seus filhos, criou seus netos e mantém todos eles no território, no seu entorno. Não, isso aí é coisa que meu pai foi como diz, é uma herança que meu pai me deixou. Nós falamos que hoje é o dia da consciência negra, que nós fomos libertados e somos donos de nós, mas que não seja só esse dia, que nós continuemos liberados
e eternamente nunca mais aconteça o que nos aconteceu naqueles tempos raciais que existiam. Que nós, hoje em dia, temos a nossa liberdade, mas nós já fomos pessoas muito massacradas, sacrificadas, passamos muito trabalho, principalmente os nossos pais, avós e antepassados. Que não se repita com nossos filhos e netos, que todos possam ser livres para sempre. Muito obrigado. E quando acolhem, por exemplo, o seu Salvino, que veio lá de Teixeira de Freitas, na Bahia, nos mostra que o quilombo, eu sempre gosto de dizer que o que é o quilombo? É um lugar de resistência, mas também é um lugar de cuidado, que um cuida do outro. Me sinto bem, porque lá na minha terra lá não tem serviço assim para o cara trabalhar, né? E aqui, graças a Deus, até cheguei a me aposentar, eu sempre tinha serviço. Trabalha, fazer uma casa aqui, outra ali. Essa casa na frente aí, mesmo, foi eu que fiz sozinho, eu sozinho. A gente sempre teve coragem, que assim, meu pai sempre dizia, meu filho, pode trabalhar, serviço nunca matou ninguém. Tem que ter fé em Deus e cutucar. Que uma hora dessas, coisa melhor. E depois um jeito bom que a gente conseguiu sair ali uma capela Nossa Senhora do Rosário. E a gente é muito católico e muito fã. Sempre pedindo a Deus que ela ajuda junto, tudo que é santo e Deus também ajudar. Serviço pesado. Eu trabalhava de lavoura, porque a lavoura de primeiro era tudo à mão, era braço, não existia máquina nesse tempo. Era tudo a pulso. O que faltava? A gente se molhava tudo, né, para colher arroz aí, cortava de foice, se molhava até o pescoço, entrava. Então a pessoa que queria cortar bastante, trabalhava à noite, entrava à noite adentro assim, né? E aí molhava a roupa toda no couro, né? Me lembro, a gente cortava arroz de foice, a gente cavava de pau num barro duro, fazer tapa para trabalhar para esses ricaços, branquela ricaço aí para fazer tudo. Frio brabo. Aquele frio brabo, molhava a roupa toda e aquilo secava tudo. Quando o sol saía, né, a pessoa estava com um eito de arroz cortado, aquilo chegava a sair uma fumaça do sol para secar aquilo no corpo. E também não tinha luz, incrível que parece. A gente queria investir numa coisa, não tendo luz. O Bala Contar não tinha nem banheiro. Ela tosse em casinha de junco. Que faz ruim. Olha, era de tirar o chapéu. O cara que tinha que ter coragem. Porque senão... Meus pais sempre contam que para eles foi tudo muito dificultoso, né? Para ver, meu pai foi só até a quarta série, acho que nem chegou a bem completar. A mãe, se eu não me engano, acho que foi até a segunda, terceira, não sei se nem chegou a bem completar, por causa que naquele época era muito complicada essa questão, né? De eles poder frequentar uma escola. Eu, graças a Deus, tive melhor oportunidade, meus pais conseguiram dar o estudo para mim, eu tenho um ensino médio. Hoje, para o meu filho, graças a Deus, as coisas estão melhorando para nós que somos aqui do Quilombo, porque o não eu já tenho, mas o sim eu vou correr atrás. E isso daí até me emociona, mas eu aprendi, foi com meus avós, devido das lutas que eles já tinham desde os anos atrás que cruzou. Então eu não abaixo mais a minha cabeça. Olha só, o nosso trabalho envolve assim, a gente está trabalhando envolvendo a cultura africana, né, que é o contexto africano. Eu sou professora, então tem uma lei que abrange isso, e a gente trabalha desde 2014 o projeto de Educação Todas as Cores, objetivando os nossos alunos, a nova geração, que muitas vezes estão nos contextos escolares cabisbaixos, não sabendo a sua realidade, as suas raízes, os pertencimentos, né? Da onde veio o significado da sua origem. Então, trazendo esse projeto para as escolas, a gente leva eles até as comunidades vêm até conosco nas escolas, para eles conhecerem quem eles são, que eles têm vez e voz na sociedade. Eu incentivo meu filho também, vamos fazer uma faculdade, e ele diz, mãe, mas será que para mim, como é que eu digo, meu filho hoje já está mais acessível nessa questão, né? Eu agora, nesse exato momento, acho que ia ir para duas, a veterinária ou agronomia. Sou do mais jovem, assim, que tiro o meu sustento direto da minha atividade aqui, eu sou um dos mais jovens. É uma comunidade que eu nasci e cresci aqui,
e tem muito apreço, e tendo no meu alcance aqui que eu puder fazer por a comunidade, eu podendo fazer, tendo no meu alcance, eu vou fazer. O meu avô dizia que terra não se vende. Terra, aquele que vendeu um pedacinho nunca mais compra, que é um dom que a gente recebe. Então, todas essas pessoas nos ensinam sobre isso, sobre cuidado, sobre resiliência, mas, sobretudo, sobre ter esse sentimento de pertencimento tão essencial e tão fundamental quando a gente vive em comunidade. O Quilombo dos Teixeiras, ele, assim como as comunidades quilombolas, elas têm como grande diferencial, né, o associativismo. Quando a gente decidiu, vamos criar a associação, eu na época jovem ali, mas participando ativamente junto ali, foi um dos grandes momentos. Até 98, né, esse associativismo já existia, porém ele não era formal. Porque a gente já tinha um grupo ali participativo ali, mas era o grupo católico da igreja, ali tinha um salão paroquial que a gente também participava, era ativo, desde o tempo do meu avô também que foi participativo ali. A partir de 98, então, para que o reconhecimento formal pudesse acontecer, cada comunidade precisou formar a sua associação. E é a partir da associação, então, que o Quilombo passa a ter voz política. Ele passa a colocar os seus temas na agenda política e começa a disputar determinadas questões, né, que até então as comunidades não tinham acesso. E aí, quando a gente decidiu, né, criar a associação, que a gente estava recebendo aqueles bens do governo, mas não tinha uma entidade regulamentada para regir aqueles bens, para regir aquela estrutura que a gente estava recebendo. E quando começa a chegar esses equipamentos, e quando a comunidade começa a ter acesso a determinadas políticas, ela começa também a compreender o valor da associação, o valor de ter esse protagonismo e essa participação a partir da associação. Então, a Associação Comunitária Quilombola dos Teixeiras, né, a forma como ela se organiza, e aí não somente enquanto associação, porque daí tu acaba tendo um corpo, né, para além da associação. Tem muitos da comunidade que às vezes não sabem ou não conseguem ver o devido valor que uma associação tem. Mas ela, olha, tem muitas coisas que a comunidade ganhou, os jovens que estão estudando aí. Se não tivesse a associação, eu acho que não é só as nossas. A hora que começa a se organizar, qualquer comunidade, na hora que elas se organizam em grupo, elas têm muito mais força. Porque nós temos hoje, na região do litoral médio, comunidades quilombolas em Vila Nova, São José do Norte, Vô Virgilino, Vó Marinha, Anastácia Machado em Tavares, Beco dos Colodianos, Casca e Teixeiras em Mostardas, Limoeiro em Palmares e Costa da Lagoa em Capivari do Sul. Nós temos tudo ali na nossa associação. É trator, é silo, é plantadeira de arroz, é plantadeira de milho, assim, que pode plantar, canteirador, tem tudo. Só vendo, se vocês irem ali, o que tem aquilo ali, é gratificante. Há uma luta de todos por determinadas políticas. E isso a gente tem percebido, né, que com esta unicidade e essa coletividade, a gente tem avançado em alguns aspectos. Mas a gente precisa chegar numa outra fase. Nós precisamos chegar numa outra fase, numa outra etapa, que é se reconhecer africano. Nós conseguimos já nos reconhecer quilombola. E aí, por que eu digo que a gente precisa se reconhecer africano? Porque a gente conhece muito pouco da África. A gente conhece muito pouco das nossas origens africanas. Eu acho isso fundamental num estado que tem um folclore eurocentrado, que se orgulha de se dizer a Europa do Brasil. Essas musicalidades atestam
a presença negra e, portanto, afirmam que é a África do Brasil também. De qual lugar da África nós viemos? O que nós fazemos hoje aqui que fazem lá? Essa questão da dança, da música, da fé, do como comer, do como receber. Mas eu vim da onde? De Camarões? De Gana? Da Nigéria? Do Congo? Então talvez a gente esteja agora nesse processo, né, de buscar essas referências e, para além de nos reconhecermos quilombolas, nos reconhecermos africanos. Nesse momento a gente construiu, por exemplo, 4 tambores de congada para essas comunidades, né? Foi doado um para Rio Pardo, foi doado um para Cachoeira, foi doado outro para Tavares, buscando fortalecer as demandas que a gente enxerga nas comunidades, as necessidades que eles trazem para nós. A matriz da congada está aí viva. E quando esses tambores tocam, eles falam isso. Eles afirmam essa presença negra viva. Uma das grandes conquistas dos últimos anos em Mostardas é a mudança de nome da cidade. Nós, negros e negras, sempre nos incomodamos de Mostardas ser reconhecida apenas como cidade açoriana. Nós, nos últimos anos, conseguimos, então, que Mostardas fosse reconhecida como cidade afro-açoriana. Porque nós entendemos que o município, que foi formado como município há 60 anos, mas o território ocupado há mais de 300, a gente vê uma miscigenação cultural, religiosa, entre saberes, fazeres e valores africanos e luso-portugueses, né, principalmente dos Açores. Que misturam, então, né, a cultura religiosa portuguesa com a cultura religiosa africana e transformam isso em algo diferente. O homem branco fazia a sua promessa e eram os negros que pagavam, né? Então era 12 a 13 horas de ensaio, de cantigas, de orações. Na verdade, em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, aonde esses brancos faziam a sua promessa de um filho na faculdade para passar, um filho doente ou um gado que adoeceu. Então eles pediam, e até o representante, que é o guia, os chefes da Irmandade, pedir para que eles fizessem um ensaio para eles. Na verdade, a promessa era do povo branco e o negro, os negros, que era composto de 14 a 16 componentes, os guias e mais 14 a 16 componentes atrás, eles faziam esse ensaio de pagamento de promessa, que é uma oração, é uma reza antiga, né? Porque eles rezavam lá no tempo da África, do Quilombos, aqui quando foi escravizado no Brasil, eles faziam essas cantigas no mato. Eles não faziam na casa grande, eles não faziam nas senzalas, porque tinha um vigiando. Então eles faziam essas orações, as suas rezas, seus pedidos de proteção e cuidar da Nossa Senhora do Rosário no mato. Em algo que só existe aqui e que a gente consegue manter, né, vivo, né, porque houve essa mistura e, de certa forma, essa mistura formou uma identidade nova, um povo novo, que não é nem açoriano e nem africano, é afro-açoriano. E nós, então, né, a partir das comunidades quilombolas, conseguimos com que a cidade fosse reconhecida como a primeira cidade afro-açoriana do Brasil, né, colocando, então, o negro, o protagonismo do negro, e diga-se de passagem, quando a gente diz que Mostardas é uma cidade afro-açoriana, nós não estamos negando os açorianos. Nós estamos colocando em pé de igualdade a forma como cada um desses povos contribuiu para a formação da nossa cultura. Mas talvez o que eu mais tenha aprendido no Quilombo e o que mais tenha me ajudado, principalmente quando eu voltei, que é a oralidade. Há 200 anos as histórias são contadas de gerações em gerações. Então as histórias não morrem. E até hoje
as histórias de Zumbi dos Palmares e a sua luta por liberdade são contadas. E é exatamente isso que a gente vê no Quilombo dos Teixeiras e nas demais comunidades quilombolas. As ideias não morrem porque as gerações ainda conseguem entre elas, e a gente percebe isso no Marcinho, no Gabriel, no seu Irco, na Dona Maria Fortuna, no seu João Manuel, no Salvino, essa conexão e essa troca geracional, onde todos aprendem o tempo todo sobre o que é ser e estar no Quilombo. E o ser e estar no Quilombo é o que nos torna quilombolas. Foi promessa pra esse dia, promessa pra esse dia.